Saudações alvinegras, pessoal, esse é mais um vídeo dos meninos de fora da vila. Eu sou Danilo Rattori, vindo aqui para falar de pré-jogo. Afinal de contas, amanhã o Santos volta a campo pela Copa Sul-Americana contra o Audax Italiano do Chile. Um jogo que a princípio não seria tão difícil, mas com esse Santos a gente nunca sabe. Um Santos que entra relativamente pressionado, já que o rival mais direto, talvez pela primeira colocação do grupo na Sul-Americana, que é o Newell's Old Boys da Argentina, venceu por 3-0 o Blooming. O Blooming que o Santos tanto sofreu para vencer de 1-0 na outra semana. Então o Newell's Old Boys abre aí uma vantagem no saldo de gols. Eles tinham vencido o primeiro jogo por 1-0 contra esse mesmo Audax Italiano, também fora de casa, também no fim do jogo, mais ou menos que nem foi com o Santos. Então agora o Santos precisa vencer para se manter próximo. Se conseguir vencer por muitos gols, melhor, mas o importante é vencer para não deixar o Newell's Old Boys disparar aí na frente. É o primeiro jogo de uma sequência de 4 partidas que o Santos terá na Vila Belmiro. Então vamos ver como vem este Santos para este segundo jogo da fase de grupos da Sul-Americana. Antes, peço sempre, se inscreve aí no canal se você não for inscrito. Deixe seu like também, compartilha e dê o seu palpite para a escalação, para o resultado final. Escalações aqui que temos algumas possibilidades. Tô aqui com o Globo Esporte aberto. O provável Santos, de acordo com o GE, é João Paulo, Natan, Messias, Eduardo Bauerman e Felipe Jonathan. Rodrigo Fernandes ou Camacho, Dodi e Lucas Lima. Eu iria de Rodrigo Fernandes. Ângelo ou Daniel Ruiz, Soteldo e Marcos Leonardo. O que vale destacar aqui? Bom, primeiro a presença do Eduardo Bauerman, que já saiu muitas notícias sobre isso, mas é um dos jogadores investigados pela Operação Penalidade Máxima 2, que está averiguando a possibilidade de manipulação, não de resultados especificamente, mas de atos durante a partida. Então, cartão amarelos ou escanteios, cartões vermelhos, pênaltis, relacionados com sites de apostas. O Eduardo Bauerman é um dos jogadores que está neste processo de investigação. Ainda não tem muita coisa para ser comentada, então a gente não vai aprofundar sobre isso. Hoje é mais para falar do pré-jogo mesmo, mas sim, é um assunto muito, muito pesado. Muita coisa para ser dita e acho que não dá para ficar falando muito levianamente. Outro destaque é o Soteldo, que não foi titular contra o Grêmio, entrou durante a partida e foi expulso antes do seu final. Não joga o próximo jogo. A depender dos julgamentos, pode ser que pegue mais jogos de suspensão, já que parece que ele ofendeu muito pesadamente o grupo de arbitragem. Mas na Sul-Americana ele está livre, leve, solto e desimpedido para jogar. Então deve e tem que ser titular, já que contra o Atlético Mineiro será desfalque certo. Alguns jogadores também já são considerados como possíveis voltas, como é o caso, não como titulares, mas como jogadores para compor elenco e talvez entrar durante a partida, que são o Mendonça e o Joaquim, o zagueiro Joaquim. Então já são considerados possibilidades para entrar durante a partida. Lembrando que o Lucas Barbosa sofreu uma lesão ligamentar no jogo contra o Grêmio, fica de fora dessa partida. João Lucas e Lucas Braga ainda não voltam, e os jogadores que vieram do Água Santa não foram inscritos a tempo na Sul-Americana, então Gabriel Inocêncio, Luan Dias e Bruno Mezenga não jogam essa partida. Então, estou aqui com a Gazeta Esportiva aberta e a escalação dela é um pouco diferente. Nela, o Daniel Ruiz e o Camacho aparecem como titulares. Então, o Daniel Ruiz fazendo meio que essa ponta direita, com o Camacho sendo volante. Não entendo muito bem essa paixão que o Oder Hellmann tem pelo Camacho. Não que a fase do Rodrigo Fernandes seja excelente, mas é um jogador mais preparado, talvez, para fazer essa marcação do Audax Italiano. O Audax Italiano que trocou de treinador recentemente,
Ele demitiu o técnico Manuel Fernandes, então o treinador que vai treinar o time contra o Santos é o interino José Calderón, que é o chefe das categorias de base. Então já notamos aí que o Audax italiano vem meio em crise. Vou até dar uma olhadinha em como ele tá no chilenão, mas ele era tipo o penúltimo colocado, então não estava exatamente muito bem na fita. Quando eu fiz o primeiro vídeo sobre a Sul-Americana, vamos ver se ele melhorou, mas acredito que não, já que mandaram o treinador embora. Então o Audax italiano vem de derrota para a Universidade de Chile. Antes disso, venceu o Recoleta pela Copa do Chile. Tinha perdido do Audax por 1-0 e aí vinha antes de 2 empates contra o União La Calera e o O'Higgins. Deixa eu ver, na Conmebol ele tá... Bom, teve uma derrota, né? E no Apertura ele é o penúltimo. Não sei se ele acabou em penúltimo ou só na frente do União de Concepción. Deixa eu ver no Clausura. 16, 17, isso. Peraí, não. Nossa, que confuso. Bom, tava em sétimo, não sei. Mas enfim, não vinha bem no campeonato. Não vem aí de muitas vitórias. Conseguiu vencer o Recoleta, mas antes disso apenas resultados ruins. E o Santos recebe o time, então, amanhã, quinta-feira, 19 horas do horário de Brasília, a transmissão, se não estou enganado, ESPN e Star Plus, que é o sistema de streaming alternativo dos canais da Disney, mas tem o ESPN junto. Só para falar então um pouco sobre o time, o Audax, vem de audaz, né? Esse termo latim, é o latim para audaz, que é alguém ousado, e era um termo que se usava muito para os ciclistas no começo do século. Então o Audax italiano é um time que tem muita relação com o ciclismo, tanto que o nome completo do Audax italiano, pelo menos antigamente, não sei se eles mantêm esse nome, era Audax Clube Ciclista Italiano. Foi o primeiro nome do time. Então eles eram muito mais focados no ciclismo quando eles nasceram. E só depois de 7 anos, eles nasceram em 1910, só em 1917 que eles começaram a fazer times de futebol. Mas se vocês olharem o escudo deles, tá escrito lá Audax, tem as bandeiras da Itália, então Audax italiano, mas as bandeiras da Itália estão numa rodinha, que é uma roda de bicicleta, remetendo a essas origens do clube. Um outro dado interessante sobre o Audax italiano é que ele ele não é um dos grandes do Chile, né? Não faz os clássicos com o Colo-Colo, com a Universidade Católica, com a Universidade de Chile, mas ele faz os clássicos das colônias. Então os rivais mais tradicionais do Audax italiano são o Palestino, que foi fundado pela colônia palestina, e União Espanhola, que é da colônia espanhola. Então o União Espanhola é tipo como se fosse o maior rival. E o clássico, né, entre União Espanhola e Audax Italiano é o Clássico de Colônias. Então, muito interessante, já que são duas colônias muito grandes dentro do Chile, a colônia espanhola e a colônia italiana. Então, este é o time que o Santos enfrenta. Acho legal trazer essas curiosidades, já que são times que o Santos não costuma enfrentar. Veremos como o Santos se porta, lembrando então que o Santos precisa fazer um jogo bom para não deixar o Newell's Old Boys escapar por aí. E aí, lembrando, a provável escalação é João Paulo no gol, Natan segue como titular na direita, até porque fez um segundo tempo razoável, assim, de defensivamente não ser aquelas coisas. Messias, Eduardo Bauerman e Felipe Jonathan. Fica a dúvida entre Camacho e Rodrigo Fernandes de primeiro volante, eu preferi o Rodrigo Fernandes, e Ângelo e Daniel Ruiz na ponta. Acho que o Ângelo até talvez fosse mais interessante, principalmente se o Rodrigo Fernandes entrar, porque daí não precisa ficar voltando tanto, que nem o Lucas Barbosa voltou, né? E aí Ângelo ou Daniel Ruiz, Soteldo e Marcos Leonardo, são essas aí as dúvidas que o Odair Hellmann aparenta ter. Segundo a Gazeta Esportiva, não tem dúvidas, vai ser Camacho e Daniel Ruiz. O GE dá preferência para Rodrigo Fernandes e Ângelo, mas deixa as possibilidades entre parênteses aí. Descobriremos na hora da partida, amanhã, 19 horas, horário de Brasília, transmissão ESPN e Star Plus. Certo, pessoal? Então, que o Santos consiga uma vitória. Teve essa sequência de vitórias maravilhosas aí
vinha de 3 vitórias seguidas, 2 vitórias fora de casa. Perdeu pro Grêmio, mas agora tem 4 jogos em casa. E, bom, tomara que consiga fazer bons jogos. Eu lembro do Bustos ano passado que teve uma sequência de jogos em casa, acabou não tendo o desempenho que nós gostaríamos. Vamos ver se o Odair Hellmann mostrou evolução de verdade no jogo contra o Grêmio, e essa evolução se mostrará novamente no jogo contra o Audax Italiano, ou se foi um acidente de percurso somado com os desfalques do Grêmio. Então, Santos entra em campo contra o Audax Italiano na Sul-Americana. Domingo, joga contra o Atlético Mineiro em casa também. Quarta-feira, se não me engano, contra o Botafogo de Ribeirão Preto. E depois eu acho que é no sábado, contra o América Mineiro. Todos os jogos em casa para fechar o mês de abril. Certo, pessoal? Muito obrigado a todos que assistiram ao nosso vídeo. Muito obrigado a todos que acompanham o nosso canal. Muito obrigado a todos os nossos inscritos. Se você não é inscrito, escreve aí, deixa um like, compartilha. E comente o que você acha das possíveis escalações. Quem você gostaria de que fosse escalado. E qual é o seu palpite para a partida de amanhã? Que o Santos vença e siga bem na Sul-Americana. Com tranquilidade, porque já basta toda a bagunça do lado de fora do campo, né? Muito obrigado a todos, pessoal, e pra cima deles. Um abraço!